E para falar da doença celíaca, para a gente conhecer o que é esse glúten, a gente está recebendo aqui mais uma vez o Dr. Celso Zaiman. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo, moço? Pois é. Você sabe que eu gosto tanto da sua presença aqui, é tão bom quando você vem. Eu também, agradeço muito. Que joia. E hoje vamos falar de glúten? Pois é importante saber deste problema, é uma alergia na realidade, né? E podemos auxiliar as pessoas até identificar. Então, a gente sabe que pouco se fala da doença celíaca, mas é uma doença que a gente atribuía muito às crianças. As crianças nasciam, aí a gente começava a perceber perda de peso, problema com o intestino. Então, as mães corriam para saber o que estava acontecendo, né, doutor Celso? Agora não, agora a gente sabe que tem uma extensão da doença celíaca. Mas a gente poderia começar o seguinte, o que é essa doença? A princípio, a doença celíaca está relacionada ao intestino, tá? Principalmente o intestino delgado, ou seja, a pessoa, normalmente a criança, ela apresenta diarreia, 2, 3, 4 semanas de diarreia, ou seja, esse já é o primeiro sinal para se fazer um exame, né? Então, se o seu filho, a sua filha em casa apresentar esse sinal, por favor, imediatamente procure um médico para fazer uma biópsia. É necessário fazer uma biópsia para identificar, tá? Só é identificável, com certeza, através dessa biópsia, tá? Então, se existe esse quadro na sua família, por favor, procure imediatamente um médico, porque a doença celíaca, ela, se bem cuidada, ela não apresenta problema nenhum para a pessoa. Mas se não for bem cuidada, pode até levar à morte. Em casos extremos, pode até levar à morte. Por quê? Porque o intestino é aquele que vai fazer a absorção, né, dos nutrientes, dos alimentos. E a alergia ao glúten, que é essa proteína que contém principalmente no trigo, faz com que o intestino não tenha essa correta absorção pelas vilosidades intestinais. Consequentemente, a pessoa vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em ganhar peso, em engordar, né? A pessoa que está muito magra, desde que não seja o biotipo da pessoa, né? Se a constituição dela for magra, obviamente não queira que ela também seja, né, gordinha da noite para o dia. Mas se realmente tem algo a mais acontecendo, a pessoa está muito magra, até se alimenta bem, mas não consegue engordar, já é uma outra indicação que ela pode ter essa doença celíaca. Mas o que o glúten tem a ver com a doença celíaca? Aliás, o que é o glúten? A gente fala tanto, mas o que é o glúten? Pois é uma substância que é encontrada principalmente no trigo, tá? É uma proteína, ou seja, tudo que nós comemos, carne, feijão, isso tudo tem os nutrientes, né? E a proteína, que é o principal que alimenta o nosso organismo, no caso a proteína do glúten, ou a proteína do trigo, que é o glúten, existente também na cevada, tá? Na aveia, essa proteína tem causa alergia no intestino dessas pessoas, ou seja, a pessoa ela é alérgica ao glúten. Então, a tradução simples da doença celíaca significa alergia à proteína contida no trigo. Mas não é só a farinha de trigo que tem glúten? Não, tem trigo, cevada, tem também na aveia, tá? A princípio são esses três. No mate também? No mate também tem, isso. Tá? O básico que nós encontramos o glúten é isso. O correto é observar justamente essa observação que você colocou, né? Que tem escrito hoje. Contém glúten, não contém glúten. Por quê? Porque às vezes uma bala pode conter glúten. Poxa, mas ali não tem nada disso, né? Mas da forma com que ela foi feita, pode estar no caldo, pode estar no açúcar, pode estar misturado, né? Dependendo de onde for feito, de como for feito, até às vezes no peixe, né? O peixe, vou lá na praia comer um peixinho. Eles vão empanar o peixe com farinha de trigo. Ah, sim. Entendeu? Então e aí, uma pequena atenção. quantidade de glúten, para quem tem a doença celíaca, já é o quanto basta? Uma pequena quantidade já é o quanto basta. Meu Tá? Deus. Claro que isso vai agravando com o passar do tempo, vai se agravando com o decorrer da idade. Tá? Então, no início, a pessoa não sente muito. Né? Mas depois de um certo tempo, realmente a pele mostra, a saúde mostra, porque ela fica debilitada. Né? Eu estava lendo recentemente sobre a doença celíaca, aliás, a gente pode até partilhar. Esses dias eu estava com uma feridinha aqui na perna, doutor Celso, da última vez que esteve aqui, Sim.
viu, olhou, ele virou e falou assim, evita o que tem glúten. Aí eu fiquei preocupada, eu fui ler tudo a respeito de glúten, e aí até sugeri essa pauta, porque a gente recebeu cartas também pedindo sugestões de pratos, falando para a gente dar dicas de como fazer a dieta sem o glúten. E aí eu me coloquei na situação da pessoa, né? Comecei a evitar também o glúten, porque eu penso, doutor Celso, que essa doença, eu falo assim que é uma judiação. Imagina a criança não poder comer bolo, imagina a criança não poder chupar uma bala, porque tudo que contém glúten, para quem tem a doença celíaca, é muito prejudicial mesmo. Inclusive, a gente conhece também uma pessoa aqui da TV Aparecida que tem um filho que tem, e ela percebe, comeu alguma coisa com glúten, a reação é assim dentro de horas. É instantânea, né? praticamente. Já percebe que o intestino sofre uma mudança. Então a gente pensa, mas que chato isso. E nos dias de hoje, que a nossa alimentação está assim, muito associada a pães, bolos, principalmente os cafés, né? Café da manhã, a gente sabe também que as pessoas estão preocupadas e as pessoas estão descobrindo que tem, não, de repente não de uma forma tão grave, mas que tem uma certa alergia ao glúten. Eu queria que o senhor comentasse isso. Certo. Existem algumas pessoas que não apresentam ainda a doença celíaca propriamente dita, tá? Mas ela já é alérgica ao glúten. E como que nós podemos, pelo menos, ter uma ideia? Primeiro, o tipo sanguíneo O, ele já tem uma predisposição a ser alérgico ao glúten. Tá? Ou seja, todas as pessoas do tipo sanguíneo O, mesmo não tendo a doença celíaca, já evita o máximo possível pão, bolo, tudo que tem farinha branca. O negativo ou O positivo? Tanto faz, tá? O sangue O, em geral, ele já tem uma predisposição a ser alérgico ao glúten, mesmo que ele não apresente a doença celíaca. Mas ele pode apresentar outras reações, do tipo pequenas verrugas no rosto, perto dos olhos, tá? E no corpo todo. Nasce pequenas, umas pintinhas, né? Que na realidade aquilo ali é uma verruga causada pela alergia ao glúten. Então, se você você nota ao redor dos olhos, ao redor das pálpebras, principalmente, sai ali umas pontinhas, né, como se fosse uma verruga, isso é sinal da alergia, que pode nunca chegar no processo máximo da doença celíaca, mas sempre vai ser incômodo. Já é o caso, então, da gente evitar os alimentos que contêm glúten. Ou então diminuir um pouco na nossa alimentação. Diminuir o máximo possível. Isso vai te ajudar, porque você vai notar que a própria saúde vai melhorando, a disposição. Um fato que é, assim, muito certo da pessoa que tem é fraqueza. Ela começa a sentir indisposição. Ela se sente sempre fraca, está sempre cansada, né? E isso porque a alergia causa uma má absorção pelo intestino. Mas pode acontecer casos assim, por exemplo, eu tenho uma alergia, eu estou assim, eu tenho o sangue O, tanto positivo quanto negativo, e não tenho sintoma nenhum? Sim, são os casos assintomáticos. E como que eu vou saber? Eu preciso fazer algum tipo de exame? Numa geral, só a biópsia consegue identificar mesmo, tá? Biópsia do intestino. Do intestino. Isso, só a biópsia consegue realmente identificar se existe a doença ou não. Claro que a pessoa que é assintomática, a princípio ela não tenha, né, um sintoma, com o passar do tempo, ela vai sentindo esse sintoma que eu falei, que é o cansaço. Não é um sintoma na pele, não é um sintoma de diarreia, né? Ela não fica doente, mas ela começa a sentir um certo cansaço no decorrer da vida dela. Não é mais o que era, né? Isso em curto espaço de tempo, principalmente após uma alimentação carregada com glúten. Então, observa, a pessoa mesmo pode observar que, na realidade, nós deveríamos ser o nosso primeiro médico, né? Ou seja, alguma coisa eu fiz que me deu uma dor de cabeça, alguma coisa eu fiz que me deu uma alergia. Para a hora que você chegar no consultório médico, fala, doutor, eu acho que está acontecendo isso, já ajuda, já é você já começa a perceber. Um auxílio, né? Justamente porque o médico não conhece a totalidade da pessoa, né? Então, agora, isso é uma quando a gente fala, doutor Celso, por exemplo, a gente está falando com seriedade dessa doença e tem que ser levada a sério mesmo. Mas, graças a Deus, hoje, com a descoberta de tudo isso que o doutor Celso está colocando aqui, a gente sabe que as pessoas que têm
a doença celíaca podem conviver muito bem hoje. Existe no mercado alguns produtos que substituem, ou algumas receitas que as pessoas podem fazer para substituir o pão, por exemplo. Hoje no nosso programa nós demos uma receita indicada para essa doença, ou melhor, para quem tem essa doença, que pode fazer uma substituição. Certamente, eu até trouxe aqui para vocês uma lista que depois pode ser publicado, né? Sim. De tudo aquilo que é possível comer. Né? Que Pelo bom. menos um básico. Fécula de batata é algo que fica uma delícia. Não sei se o prato de vocês tem fécula de batata, né? Fica, às vezes, até mais gostoso, se bem feito, do que a própria farinha normal, né? Agora, é verdade que até em refrigerantes contém glúten? Dependendo... Tudo a gente tem que perceber. Tem que olhar. Tudo depende do que eles colocam, porque é tanta coisa que é adicionada, né, hoje na alimentação, às vezes até para aumentar um pouquinho o peso ali, para se chegar, né, então precisa realmente estar atento. Quem tem o problema, que tem a suspeita do problema, né, já começa a ficar atento com a alimentação, contém glúten e não contém glúten. Porém, por outro lado, é fácil hoje pela internet você acessar sites que explicam todo sobre o problema, né, mostram até fotos, e a lista de alimentos que você pode usar naturalmente, inclusive produtos feitos específicos para o celíaco. Né? É verdade. Existe isso hoje, tem vários sites, então está muito mais fácil. Apesar de ser um problema, né, que abrange a maioria da nossa parte de alimentação, a grande parte da nossa alimentação, mas também existe uma abertura para um outro lado. Ou seja, na realidade, nós vamos tirar da nossa alimentação simplesmente uns 3, 4 produtos que se come mais no dia a dia. Mas abre uma gama imensa que estava esquecido. Tá? Então, na realidade, não é nem um transtorno, é só mudança de hábito. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, né, não doutor? É fácil. Doutor Celso pode dar mais informações para você. Ele tem um e-mail, tem também um site. Isso. Não é mesmo? Você pode passar, pelo site é o www.biovidanatural.com. Tá? Nesse site eu tenho vários produtos, né, dedicados a uma qualidade de vida melhor. Porém, é só clicar no contato e mandar um e-mail que eu respondo depois. Tá? Ou direto para o meu e-mail também, celsozaimon@terra.com.br. Tá certo, então é muito importante falar sobre saúde, né, doutor? Com certeza, sempre. Afinal de contas, viver bem necessita de uma boa saúde. Tem uma frase também que você sempre coloca quando manda e-mails pra gente: faça do seu alimento o teu medicamento. O teu medicamento. Muito bom mesmo. E olha, e é com essa entrevista que a gente termina o nosso programa, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui, né? Hoje feriado. E o doutor Celso aqui com a gente. É um prazer estar aqui na casa da mãe, né? É verdade. É muito prazeroso mesmo, sempre. Então tá bom. E olha, você que tem alguma dúvida nessa área que o doutor Celso conhece tanto, pode mandar também pra gente uma sugestão, que ele está sempre disponível, fazendo um esforço para estar aqui com a gente, né, doutor? Com certeza. Contem comigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a gente vai terminando o programa Sabor de Vida nesse feriado, que aí a gente sabe que muita gente tem oportunidade para conhecer o nosso programa. Porque aí escuta um falar, escuta outro falar e sabe que na TV Aparecida tem um programa lá, Sabor de Vida, que é para alegrar as suas tardes. Então a gente vai terminando aqui, amanhã a gente volta com muito carinho. Fica com Deus. Eu não te deixaria presa no passado e arrumaria um jeito pra você estar ao meu lado de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro e olhar pra hoje